Agora vamos estudar de fato a amplitude, né? Vamos fazer a conta explícita. A ideia básica é a seguinte: a gente vai ter que estudar como que para um ponto P qualquer, né? Que não é nem um máximo nem um mínimo, é um ponto como que se somam aí os campos elétricos devido a cada um desses pedacinhos aqui. Para que o campo elétrico está perpendicular aqui à direção de propagação, né? Não é na direção que está sendo desenhada. Mas a fase dele depende de quanto atraso você tem de uma onda com relação à outra. Então vamos pegar um de referência qualquer, eu vou apagar aqui só para ficar um pouquinho mais claro. Vamos pegar uma fitinha dessa, um pedacinho desse qualquer como referência, vamos dizer que isso é fase igual a zero. Em termos de fasores, isso significa colocar aqui, lembra que você pode representar o campo elétrico como sendo uma amplitude e uma fase complexa, por isso que chama fasor. Eu vou tomar o primeiro como sendo fase igual a zero. Se a fase igual a zero significa que esse número é real puro, ele está apontando na direção do eixo x, na direção dos reais, tá? Que são os imaginários. O próximo pedaço vai ter um ângulozinho aqui, né? Vai ter uma diferençazinha de fase, vai ter um ΔΦ. Próximo pedaço vai ter mais ΔΦ. Sempre o mesmo ΔΦ, né? Vai aumentando sempre o mesmo ΔΦ constantemente. Se você somar esses vários pedaços, isso daqui vai formar um arco de círculo. Isso aqui é um arco de círculo. Ou de circunferência, né? Por quê? Como é que eu sei disso? Porque esse ângulo aqui é sempre... O ângulo que você ganha em cada novo pedaço é sempre o mesmo. Então isso é um círculo. E por que arco? É porque você vai ter desde fase que a gente convencionou sendo zero até uma fase máxima aqui. Essa fase máxima é esse beta, é o ângulo que é o último pedacinho tem com relação ao primeiro. Ou seja, o maior atraso de fase dentre todos os que tem aqui é o maior atraso de fase de todos. Vamos calcular quanto é que vale esse atraso de fase. Desculpa, essa figura aqui está inapropriada. Ela não representa o que eu estou desenhando. Esse atraso eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar aqui, que a gente desenha aqui de novo. O atraso de fase, lembra, é 2π sobre lambda, o K, né? Vezes a diferença de caminhos. Agora eu estou comparando o primeiro pedacinho com o último pedacinho. Então a diferença de caminho é A seno θ. Era A sobre 2 seno θ quando eu comparava o primeiro com o do meio. Agora, comparando o primeiro com o último, A seno θ, né? Se você fizer aqui aquele estimativo aqui, A seno θ. Assumindo que o anteparo está muito distante, né? Que esses raios são paralelos entre si. Então, beta é a diferença de fase, não é um ângulo real, é o ângulo que aparece dentro lá do campo elétrico, né? Beta é o maior ângulo que aparece, relativo. Ou você pode fazer em termos de números reais, é zero cosseno de beta. Então, beta é simplesmente o maior ângulo de separação de fase entre o primeiro pedaço e o último pedaço. Teta não, teta é um ângulo de verdade, teta é um ângulo geometricamente bem definido. É o ângulo aqui que os raios fazem, por exemplo, aqui com a direção horizontal. Tá? Então, repara que é um ângulo que é dado em termos de do seno de outro ângulo. Tá? Ok. Então, determinamos já qual é esse beta, qual o maior possível ângulo, né? O que isso representa em termos dos máximos e mínimos
Interferência. Vamos lá. Se eu olho o máximo central, esse máximo central, lembra que os raios saem quase paralelos entre si. Esse máximo central significa que todos os raios percorreram a mesma distância. Então não tem diferença de fase de um raio para o outro. Então os fasores todos estão aqui na horizontal, todos apontando na mesma direção. O campo elétrico é simplesmente a soma de todos esses fasores. Ele é máximo nesse ponto. Então aqui, isso aqui se refere a isso aqui. Se você olhar logo fora do máximo, isso é um ponto em que você já tem um beta finito. Então significa que os raios estão se somando, como eu disse para vocês, formando um arco de círculo, que esse último raio aqui tem um ângulo beta aqui com o eixo real. E o que significa, então, nesse caso, uma interferência maximamente destrutiva? É quando esse arco de círculo se fecha em si mesmo. Se você vai somando esse com esse, com esse, com esse, com esse, com esse, com esse, volta aqui, qual é a resultante aqui? É zero. A resultante dessa soma de campos elétricos é zero, sempre. Então é maximamente destrutiva. E o próximo máximo de construtivo é quando você tem... Repara que quando você vai desse ponto para esse ponto, para esse ponto, para esse ponto, muda o valor de beta, né? Porque beta é uma função de θ. Então muda quanto que arqueia. O primeiro não arqueava nada, o segundo arqueia só um pouquinho, o terceiro arqueia o suficiente para dar uma volta completa, o quarto já arqueia um valor que é meio complicado de determinar, porque arquear mais significa fazer esse círculo diminuir. Mas, em compensação, significa também você ir mais para a posição diametralmente oposta. Então, você termina com um campo elétrico final maior. Repara que, quando você tem a soma de campos elétricos, em termos de fasores, você vai ter aqui pá, pá, pá. A resultante é esse campo elétrico que vai da origem até o último vetor, né? Que nem está aqui. Isso daqui seria a resultante. Então, aqui é um compromisso meio complicado você determinar qual é o beta ótimo que vai levar a um máximo local aqui de interferência. Mas é fácil determinar quando é que é o próximo mínimo. É quando você der duas voltas, quando os fasores somarem duas voltas. Ou seja, quando você tiver beta igual a 4π. Como beta igual a 2π sobre lambda A seno θ, significa seno θ igual a 2 lambda sobre A. Pronto. Exatamente o que a gente obteve no último vídeo. Agora, num ponto qualquer, usando esse argumento de que isso daqui é um arco de círculo, eu consigo calcular a intensidade, eu consigo calcular esse vetor azul aqui, arbitrário. Repara então que eu estou somando vários campinhos elétricos e quero calcular o campo elétrico resultante, que é esse campão aqui. Se isso aqui é um arco de círculo e o último ângulo aqui é beta, para pensar, o primeiro ângulo está aqui. Se você vai rigidamente olhando ângulos que são sempre tangenciais a esse arco de círculo, conforme a gente abre aqui o arco de círculo, se eu abro de um ângulo beta aqui em cima, essa tangente final faz um ângulo beta com o eixo real aqui, com o eixo horizontal. Então, esse ângulo aqui, que é associado à máxima fase do último pedacinho, é igual a esse ângulo aqui, que é o ângulo que define o arco de círculo que eu estou olhando. Estou olhando um arco de círculo de tamanho beta. Esse arco de círculo fica um pouco mais fácil da gente estudar dividindo aqui no meio, porque aí você vai ficar com dois triângulos retângulos aqui, e você está tentando determinar esse tamanho aqui, né? Tamanho que vai ser a soma desses dois catetos. Repara que deixa eu passar a borracha aqui. A gente chama de
é zero a intensidade, o campo elétrico onde a intensidade é máxima, ou seja, onde todos os campos elétricos estão apontando na mesma direção. Conforme eu vou criando um beta finito, os campos elétricos que estão se somando aqui são os mesmos, né? Então, o arco associado ao arco de círculo aqui tem um comprimento que é igual ao comprimento dos campos elétricos que apontavam aqui no início, né? no ponto O. Conforme ele arqueia sem mudar esse comprimento aqui. Então eu sei que o comprimento desse arco vale a zero. Vale o mesmo campo elétrico que você tem aqui no centro. Se esse arco vale a zero, esse raio aqui é fácil de determinar. É zero sobre beta. Por quê? Porque o comprimento de um arco é raio vezes o ângulo dado em radianos. Então, se beta é dado em radianos, você tem que esse raio associado ao arco de círculo é comprimento dividido por beta, é zero sobre beta. Mas esse raio, ele é também hipotenusa desse triângulo aqui, retângulo. Vocês enxergam isso. Isso aqui é um triângulo retângulo, isso aqui é um triângulo retângulo. Então, se ele é hipotenusa desse triângulo retângulo, e eu sei que esse ângulo daqui é beta sobre 2, esse ângulo aqui é metade, né? Eu dividi por 2. Então, se isso daqui era beta, isso aqui é beta sobre 2. Isso significa que eu consigo determinar o cateto oposto, que é o que eu estou procurando, né? O cateto oposto vai ser hipotenusa vezes seno do ângulo. Hipotenusa é 0 sobre beta, né? É hipotenusa vezes seno de beta sobre 2. E aí, isso me diz que o campo elétrico resultante, que é esse pedação todo, é 2 vezes cada cateto desse. Resultado, campo elétrico resultante é igual a 2 a 0 sobre beta, seno de beta sobre 2. E aí, se você fizer o gráfico da intensidade, lembrando que a intensidade é proporcional ao campo elétrico ao quadrado, né? Então, se eu tenho campo elétrico dado por isso, a intensidade é a intensidade do máximo central vezes o quadrado dessa função seno de beta sobre 2 dividido por beta. Essa função, seno x sobre x, é uma função que a gente estuda muito em cálculo 1, por exemplo. Uma propriedade interessante dela é que seno de x é sempre um número finito. X, você pode imaginar o que acontece com essa função quando x se aproxima de zero. Dá a impressão de que ela explode, né? Porque está dividido por x, né? E ela daria infinito. Mas não, o limite desse seno de x sobre x para x tendendo a zero vale 1. Essa função, o seno de x sobre x, às vezes é chamada de seno cardinal. Seno cardinal. A gente chama de senc de x. Seno cardinal. Então, ela ao quadrado tem essa forma aqui. Ela vale 1 aqui, né? Então, a intensidade vale 0, porque tem 1 e 0 multiplicando. E tem mínimos naquelas posições que a gente já determinou e máximos em outras posições que a gente precisa determinar. Você pode tranquilamente determinar as posições do máximo simplesmente derivando a intensidade com relação a esse atraso de fase beta. Só com o cuidado de que esse beta não é o ângulo θ aqui, né? É só o atraso de fase. Então, você ainda tem que usar dentro de beta a expressão 2π sobre lambda, o atraso de fase entre o primeiro pedacinho, então a interpretação é bem específica desse beta, o atraso de fase entre um pedaço aqui e o último pedaço aqui. Então é 2π sobre lambda vezes a diferença de caminho, que é a seno θ.
esse gráfico aqui, quando você fizer o gráfico como função de θ, ele fica mais complicado. Ele não é só um seno cardinal, ele é um seno cardinal cujo argumento é o seno do ângulo. Então, se você fizer a conta de onde estão os máximos e quanto valem os máximos, você vai encontrar esses números que estão mostrados aqui. É uma conta que é enjoadinha de fazer numericamente, mas é totalmente factível.